através do culto de hoje, que todos os santos possam ser curados e se tornem fortes soldados de Cristo. Na semana passada, houve um terremoto em Fukushima novamente. Se aquele terremoto fosse um pouquinho maior, com certeza teria acontecido a mesma coisa que aconteceu há 11 anos atrás, e o japonês seria novamente destruído. Mas Deus livrou o Japão e não permitiu que isso acontecesse. Eu tenho falado para muitos outros pastores de vários outros países que no Japão não vai acontecer mais destruição, porque o Japão vai fazer a vontade de Deus e essas coisas não vão mais acontecer aqui. Deus derrama graça quando nós declaramos essas coisas. Igualmente, toda a destruição que viria sobre os irmãos também, elas não virão, porque nós vamos, através da palavra de hoje, decidir ter a convicção, né, de que recebemos já a vitória. Hoje a palavra está no livro de Judas. Essa carta, quem escreveu foi Judas, um discípulo, né? E ele era irmão mais novo de Tiago. Eles dois nasceram, são filhos de Maria. Quando Jesus veio como homem, ele nasceu através de Maria. Então, após Jesus nascer, Maria casou-se com José e ela também teve outros filhos. Na carne, eles dois eram irmãos de Jesus, então com certeza eles conheciam muito Jesus, muito mais do que qualquer outra pessoa. Eles tinham a convicção de que Jesus, era o Salvador que Deus enviou para salvar o mundo. Então, aqui nessa carta de Judas, nós vemos ele declarando isso. Nós também vemos nessa carta de Judas que ele fala muito sobre o mundo espiritual. Na Bíblia tem muitos conteúdos que qualquer pessoa, até mesmo ímpios, podem compreender. Mas também existem muitos conteúdos que somente aqueles que foram salvos conseguem compreender. Por exemplo, que Jesus é Deus e veio como homem e foi morto na cruz e ressuscitado. Os ímpios, eles não conseguem acreditar nisso lendo na Bíblia, mas os salvos conseguem acreditar. Então, através desse evangelho que nós somos salvos. E se você não acredita nesse evangelho, nessa verdade, você não é salvo. No momento que você entende que, é por isso que eu estava sofrendo, porque eu não tinha Cristo, então você é salvo. Quando você compreende que você é pecador, então você é salvo através de Jesus Cristo.
Por isso, Deus veio como um homem para me salvar. Ele foi crucificado na cruz pelos meus pecados. Quando você entende isso, quando você compreende isso e acredita, você é salvo. Quando você crê que Ele solucionou todos os seus problemas ali naquela cruz, você é salvo. Isso é o Evangelho. Quando você acredita no Evangelho assim, você se torna filho de Deus. Mas se você não compreende isso, você continua sendo como um ímpio. E o ímpio que eu estou falando aqui são pessoas que são perversas, pessoas que vivem dentro das trevas mesmo. Esse tipo de pessoa é que tem liderado o mundo. Mas, sim, os filhos de Deus, eles são salvos. Mas eles não estão liderando o mundo, certo? Porque aqueles que estão comandando esse mundo, eles estão comandando através do poder das trevas. E nós precisamos também ser cheios do poder de Deus para nós podermos liderar o mundo. Quando você não entende do mundo espiritual, você nem sabe por que você tem que adorar a Deus, por que você tem que orar a Deus, ou porque você tem que buscar essa força de Deus. Você fica perdido. Então você vai ser um cristão que vai parar naquele, eu preciso apenas viver fazendo bem. Não é só isso. Se você vive assim, você não tem poder espiritual, então você vive sendo enganado por Satanás. E vive pior do que o ímpio, que é o escravo de Satanás. Porque você não tem esse poder sobre o mundo espiritual, então você não consegue receber as respostas. Então aqui, através dessa carta de Judas, hoje nós vamos aprender que existe dois mundos. O primeiro mundo é um mundo que você não vê com seus olhos, mas é o reino de Satanás. E ao contrário desse reino de Satanás, é o reino de Deus. Nós precisamos entender do reino de Deus. Mas antes disso, nós precisamos também compreender como é o reino de Satanás. Nós precisamos saber desses dois reinos, então nós vamos ser fortalecidos. Então, hoje, nós vamos aprender muito sobre esses dois reinos espirituais e vamos vencer. Então, primeiro, o reino de Satanás. Satanás foi feito um reino para ele com anjos caídos. Então, em Judas 1,6 está escrito: e quanto aos anjos que não conservaram suas posições de autoridade, mas abandonaram sua própria morada, ele os tem guardado em trevas, presos com correntes eternas para o juízo do grande dia. Então, eles foram feitos para ser anjos que adorassem a Deus, mas eles queriam se tornar como Deus e eles caíram. São anjos caídos. Eles são caídos e foram enviados para esse mundo. Então, eles enganam as pessoas, eles fazem as pessoas fazer idolatria, adorarem. Por que existe tanta coisa ruim na sociedade? Por que existe tantas religiões mentirosas no mundo? Porque Satanás tem feito isso.
Porque Satanás tem expandido o reino dele. Porque na igreja do Japão é tão fraca e não consegue crescer. Porque Satanás tem trabalhado para que isso não aconteça. Então, individualmente, às vezes você se pergunta, por que eu não tenho força para orar? Por que eu não quero orar, adorar a Deus? Porque Satanás está te impedindo. Isso não é culpa de ninguém. Mas é obra dele. Você precisa entender que é obra do inimigo, de Satanás, não de uma pessoa. Não é também sua culpa. Então, Satanás faz com que nós adoremos, fazemos idolatrias e caímos. Ele tira a força do cristão. Ele faz o cristão não conseguir pregar o evangelho. Ele coloca aflição, ele coloca dúvidas. Por exemplo, quando eu morava em outro país, eu conseguia adorar a Deus, mas quando eu vim para o Japão, eu não consigo mais adorar a Deus. Isso é uma obra de Satanás. É trabalho dos demônios. Há 20 anos atrás, eu fui na China pregar. E aconteceu uma coisa que me deixou muito emocionado. Existiam pessoas ali que eles vinham de tão longe que demorava 2 dias de viagem para chegar no local. E eu olhei para aquelas pessoas que demorou 2 dias de viagem para elas chegarem ali naquele local. Eu fiquei muito emocionada. E eu tinha uma imagem de que, nossa, os chineses, eles estão muito focados, mas eu nunca vi isso no Japão. Os chineses que vivem no Japão serem assim. Por que será que eles não estão pegando fogo, né, com essa paixão de fazer isso? E na Coreia também. Muitas pessoas cristãs que estavam lá trabalhando forte na igreja, quando vieram para o Japão, elas se esfriaram tanto que nem estão indo para a igreja. E isso, quando eu parei para pensar por quê? É porque aqui no Japão Satanás tem trabalhado, as trevas têm trabalhado muito forte. E nós precisamos entender isso, compreender isso. Se na sua família, na sua casa, está tendo alguma intriga, algum problema, é porque Satanás está trabalhando dentro da sua casa. E, por exemplo, se um filho de Deus tem o seu negócio e não está recebendo respostas de Deus no seu negócio, sim, existe vários problemas, mas existe também um problema espiritual que é fundamental. Nós precisamos entender que Satanás, ele está trabalhando para impedir. E é quando você tem esse entendimento que você começa a entender as coisas realmente, como funcionam. E Gênesis 3:15 não é uma coisa que aconteceu, ele continua fazendo a mesma coisa. Nós também sabemos o que aconteceu na época de Noé, nós sabemos o que aconteceu em Sodoma e Gomorra. Como que aquelas pessoas estavam tão caídas daquela forma? Porque quando os demônios trabalham, é aquilo que acontece. E a Bíblia está nos ensinando, isso são obras de Satanás. Não é aquela pessoa que é culpada, aquela pessoa é ruim. Não, quando aquela pessoa é endemoniada, ela só sabe fazer isso. Então, não é a pessoa.
Então, o Senhor Jesus, Deus envia o Senhor Jesus para que ele destrua as obras de Satanás e nos salve disso, desse mundo caído. Então, a promessa escrita na Bíblia da salvação é que o Messias, o descendente da mulher, esmagaria a cabeça da serpente. Isso está escrito em Gênesis 3:15. Por que no Japão existem tão poucos cristãos e muitas pessoas vão nos dinjas, nos templos? Por quê? Porque Satanás está trabalhando forte nisso. As pessoas fazem coisas que são incompreensíveis quando ele trabalha. Por isso, hoje nós vemos muitas pessoas com problemas psicológicos. Quando os demônios trabalham, as pessoas, até a mente, o pensamento, o coração delas vão ficando estranhos. Então, acontecem problemas dentro de casa, acontecem problemas no trabalho, vem destruição. Então, Jesus Cristo veio para destruir as obras, esse reino de Satanás e trazer o reino de Deus. Quando nós entendemos que isso é obra de Satanás, nós entendemos que a solução está em Cristo. Que Ele é a resposta. Então, como nós podemos fazer a vontade, como nós podemos trazer o reino de Deus? Quando nós colocamos Jesus como nosso Senhor. 2000 anos atrás, Jesus Cristo naquela cruz solucionou nossos problemas. Ele veio como rei para esmagar, destruir Satanás. Lá na cruz, ele conquistou tudo para nós. E esse Cristo, quando ele se torna nosso Senhor, ele soluciona todos os nossos problemas. Então, nesse momento, o reino de Deus chegou. Quando Jesus Cristo veio, ele falou, o reino de Deus chegou. O reino de Deus já chegou. Ele veio para destruir o reino de Satanás. E aquele que crê em mim, o reino de Deus já chegou nele. Jesus falou. Então, nós que acreditamos em Jesus Cristo, nós recebemos, o Espírito Santo habita dentro de nós. O contrário de Espírito Santo é demônio. Nós, que éramos escravos de Satanás, que os demônios viviam dentro de nós, agora nós somos filhos de Deus e o Espírito de Deus habita dentro de nós. Então, quando nós vivemos cheios do Espírito, nós vencemos. Quando nós estamos cheios do Espírito, nós somos curados. Quando nós somos cheios do Espírito, nós nos tornamos testemunhas de Deus. Quando nós recebemos o Espírito Santo, nós somos transformados, nós recebemos um poder sobrenatural. Nós recebemos sabedoria, entendimento sobre as coisas. Então, em Atos 1:8, ele disse que quando o Espírito Santo descer sobre vocês, vocês receberão poder e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em Samaria e até os confins da terra. Eu oro para que cada um possa receber o Espírito Santo. Que você não faça pela sua força, mas que você faça através do poder do Espírito Santo. Os ímpios, os poderosos ímpios, eles utilizam o poder das trevas para eles alcançarem sucesso. Porém, nós temos o poder muito maior do que o deles, porque nós temos o poder do Espírito Santo de Deus dentro de nós, mas nós não estamos vivendo através desse poder. Então, em Judas 1:20, está escrito: edifiquem-se, porém, amados, na santíssima fé que vocês têm, orando no Espírito Santo.
Eu não consigo orar. Sim, no Japão é muito difícil você orar, porque os demônios estão trabalhando muito e eles te impedem de orar. Eles impedem você de ter uma adoração bem-sucedida a Deus. Então, é através do poder do Espírito Santo. O Senhor Jesus que habita dentro de você. Ele é o rei que esmagou Satanás, que destruiu as obras de Satanás, e ele é o seu Senhor, que você possa declarar isso para você várias vezes. Deus, enche-me do teu Espírito Santo. Deus, para que eu possa orar por ti, para que eu possa viver através da tua força e não a minha. Nós precisamos viver no Espírito Santo. Isso é a vida de fé. Porque quando nós estamos através do poder do Espírito Santo, nós conseguimos fazer qualquer coisa. Qualquer coisa se torna fácil de fazer. Nada é problema para uma pessoa que está cheia do Espírito Santo. Mesmo que venha problemas grandes, você é vitorioso através do Espírito. Quem está doente nesse momento, que você possa ser cheio do Espírito Santo. Porque aí a doença não é mais problema. Se você está com problema econômico, que você possa ser cheio do Espírito Santo. Todo medo vai sair. A graça de Deus vai ser abundante na sua vida. As bênçãos de Deus vão descer sobre você. Quando o Espírito vem, os anjos poderosos também estão a nosso favor. Nós temos esse mistério sobre nós. Quando Jesus Cristo repreendeu Satanás, os anjos vieram servir ele. Isso foi o que Jesus Cristo fez. Ele repreendeu Satanás. Então, se Jesus é o nosso Senhor, nós também repreendemos Satanás. E os anjos estão nos servindo, assim como serviram Jesus Cristo. Davi entendia do mundo espiritual e ele cria nisso. Por isso ele se tornou um rei poderoso. Ele foi um dos reis mais fortes, mais poderosos. Ele foi um dos protagonistas que fizeram a vontade de Deus. E nós recebemos também a mesma coisa. Em Salmos 103, 19 e 20. O Senhor estabeleceu o seu trono nos céus e como rei domina sobre tudo o que existe. Bendigam o Senhor vocês, seus anjos poderosos que obedecem à sua palavra. Esses anjos poderosos que está falando aqui, eles têm muita força, muito poder. Satanás, os demônios também têm poder, porque eles eram anjos. Mas, em comparação, os anjos que estão conosco, eles são muito mais poderosos do que os demônios caídos. Porque os anjos e Satanás, eles eram anjos de adoração. Só que os anjos que estão nos servindo, eles são anjos de lutar. Eles são anjos que lutam. Então, eles são muito mais fortes. Em Mateus 12, 28, está escrito: mas se é pelo Espírito de Deus que eu expulso demônios, então chegou a vocês o reino de Deus. No mundo espiritual, o reino de Deus já chegou. Então, na minha volta, as pessoas à minha volta, quando é expulso os demônios, as trevas, então ali vem o reino de Deus. Eu acredito em Deus. Por que a minha casa está assim e o local do meu trabalho está assim, tão ruim? Porque Satanás está trabalhando para isso.
Então, o que você deve fazer? Coloca Jesus como seu Senhor. Encha-se do Espírito Santo. Coloca os anjos poderosos para lutar. E aí eles vão expulsar os demônios. Repreenda eles. Então, o reino de Deus vai chegar na sua casa, no seu local de trabalho. Vamos orar hoje para que o reino de Deus venha. Quando você entende esse mistério do mundo espiritual, você recebe respostas. Porque quanto mais está chegando perto do fim, mais Satanás vai trabalhar com força. Então, mais o que as pessoas vão fazer vão se parecer mais com ruindade. As pessoas vão ficar estranhas. Por quê? Porque isso é óbvio. Porque está chegando o fim. Então, Satanás e os demônios vão trabalhar mais forte. Mas Deus vai nos encher mais do Espírito dele. Mais anjos poderosos vão trabalhar para nós. E nós vamos receber mais respostas de Deus. Porque o reino de Deus, ele vai vencer o reino de Satanás. Porque a luz vence as trevas. Então declare, a partir de hoje, o meu Senhor é o Rei Jesus que destruiu Satanás. Não é com a minha força, mas é com o poder do Espírito Santo. Que os anjos poderosos trabalhem por mim. Que eu repreendo todas as trevas. E na minha casa, no meu local de trabalho, na sociedade, eu repreendo agora toda a escuridão em nome de Jesus. Então, aí você recebe a prova de que o reino de Deus chegou. Você vai entender, não, isso é obra de Deus. Isso é o trabalho de Deus. Meus irmãos, quando acontece crimes, acidentes, coisas que é óbvio que foi obra de Satanás, quando acontece alguma coisa assim, talvez de primeira você não entenda, mas depois de um tempo você começa a entender e ter discernimento de que isso foi obra de Satanás. Então, peça sempre, Senhor Jesus, que o Senhor seja o meu Senhor, que o Senhor me encha do teu Espírito. Porque quando o Espírito Santo começa a trabalhar através de você, as pessoas que estão em volta de você são salvas, elas são curadas. Porém, nós não vamos parar aí nesse nível, nós vamos nos tornar discípulos. Nós vamos nos tornar pregadores, missionários. Nós precisamos ser pregadores, missionários com uma forte fé. E os nossos remanescentes, quando ainda criança, eles sabem disso, né? Que Jesus é o Senhor deles, que os anjos poderosos estão com eles, que eles são cheios do Espírito Santo, eles crescem e se tornam pessoas fortes. Que você possa ensinar adoração, orar junto com eles. Então eles vão se tornar como José, como Davi, que estão escritos na Bíblia. Porque José e Davi, eles são conhecidos porque eles eram cheios do Espírito. Porque Satanás não permanecia perto deles, fugia deles. Eles receberam sabedoria. Então, por isso, eles conseguiram fazer coisas grandes. Mas nós recebemos mais do que isso.
mais do que eles. Porque, na verdade, o Espírito Santo estava acima deles, mas hoje o Espírito Santo habita dentro de nós. Creia no mundo espiritual. Existem vários anjos poderosos em volta de você. Admita isso agora. E, no nome de Jesus, repreenda Satanás. Quando nosso mundo espiritual se torna forte assim, o reino de Deus vem sobre nós. Nós recebemos sabedoria, a nossa fé é fortalecida. Deus derrama sobre nós a economia. Então, você vai conseguir alcançar as pessoas e nenhuma mais vai ser perdida. Você começa a pregar o evangelho. Porque quando o evangelho for pregado, com certeza toda maldição, destruição vai parar. E quando nós nos tornamos reino de Deus, com certeza a resposta vem. Então, terceiro para finalizar. Oração 24. Então, não se preocupe com o que vocês vão se vestir ou comer. Não precisa você ficar pensando o que você vai orar. Somente se volte para o reino de Deus. Somente Jesus Cristo, que eu possa ser somente Jesus Cristo, que eu possa ser somente cheio do Espírito Santo. Que os anjos poderosos venham e que eles destruam todas as trevas. Se você orar somente isso, é uma oração muito simples. Mas quando você tem uma oração simples assim, você consegue orar constantemente. E peça que, através do poder do Espírito Santo, você possa ter força para orar constantemente. Em Efésios 6:18, está escrito: orem no Espírito em todas as ocasiões, com toda oração e súplica, tendo isso em mente, estejam atentos e perseverem na oração por todos os santos. Senhor, que o Senhor possa, através do Espírito Santo, me ajudar a orar. Que o Senhor possa me encher do teu Espírito. Que o Deus da Trindade que eu possa desfrutar do poder de que eu sou um com o Deus da Trindade. Que as bênçãos que estão no teu trono são minhas bênçãos. Que o Senhor possa destruir todas as trevas que estão ao meu redor. Que a força do trono, do teu trono, possam vir até mim. Que o Senhor possa responder à minha oração. E que eu possa alcançar os 237 países através do poder do teu Espírito Santo. Quando você constantemente faz essa oração, meus amados, que vocês possam subir de nível e não orar apenas por coisas carnais, mas que vocês possam orar por coisas espirituais. Mesmo que a sua oração, que seja por coisas físicas, Deus responda. Por exemplo, Deus me dá dinheiro. E você testemunha que Deus te deu dinheiro, isso não quer dizer que você está liberto do que estava aprendendo economicamente, você é espiritual. Nós não vamos parar por aí, nós vamos orar que venha o teu reino e que seja destruídas as obras de Satanás.
Essa é a nossa oração. Então, eu oro para que, meus amados, vocês tenham uma fé maior do que eu, que sou pastor. Na Sri Lanka, na Índia, eu estou dando suporte para alguns pastores desses lugares. Os pastores, eles entendem bem, porque eles passam por vários treinamentos, mas os irmãos, eles não conseguem compreender direito. Então, por isso, a igreja é fraca. Porque a igreja, ela não é forte só por causa de um pastor. Não, todos os irmãos têm que estar fortes. Quando todos os irmãos estão fortes, então a igreja fica forte. Por isso, todos nós devemos orar espiritualmente. Por isso, nós precisamos pedir para que nós sejamos cheios do Espírito Santo, para que os anjos poderosos venham, para que Satanás seja destruído. Então, nesse sentido espiritual, nós adoramos a Deus. Nós precisamos constantemente manter essa oração, constantemente manter nesse mundo espiritual. Então, por que eu devo adorar ou por que eu devo orar? Por causa disso, né? O mundo espiritual. Quem faz idolatria tem maldição até a 4ª geração. Então, mas os nossos remanescentes, Deus deu uma promessa que eles possam desfrutar do reino de Deus, que venha o reino de Deus sobre eles, que as trevas sejam destruídas. Então, dentro dessa oração, você vai ser vitorioso. Então, os irmãos vão ser curados, libertos, e a próxima geração dos remanescentes vão alcançar, ser líderes. Com certeza, através da Igreja Missionária Evangélica, muitos dos nossos remanescentes vão alcançar cargos altos na sociedade. Por quê? Porque o reino de Deus vai vir sobre nós. E não tem outro jeito. Então, para concluir, nosso estado espiritual é muito importante. A nossa vida espiritual é muito importante. Que você possa compreender que para você alcançar alguma coisa no físico, primeiramente você tem que alcançar no espiritual. Então, quando você levantar, que você possa orar para Deus. Deus, enche-me do teu espírito. Não precisa você orar por mais nada. Somente que Deus ore hoje, que o Senhor Jesus seja o meu Senhor. Que os teus anjos poderosos possam estar trabalhando a meu favor e que as trevas sejam destruídas. E antes de dormir, à noite, ore também. E à tarde, ore também. Toda vez que você lembrar, ore essa oração simples. E só de você orar um pouquinho, você vai ter experiências. E quando você tem experiências com Deus, você vai falar, eu preciso continuar orando. Então, todas aquelas coisas ruins que estavam acontecendo, elas vão sendo transformadas. E você vai tendo a convicção de que o Espírito Santo trabalha. E que o reino de Deus vem quando você ora. E pregar, missão, é isso, é testemunhar. Então, que nós possamos destruir o reino de Satanás e que o reino de Deus venha. Que nos seus filhos venha o reino de Deus.
Que no seu negócio venha o reino de Deus. Quando nós compartilhamos isso, anunciamos isso, isso é pregar o evangelho. Que nós sejamos testemunhas de Jesus. Vamos orar. Deus, obrigado. Que nós possamos 24 horas estar, o teu reino, ele venha sobre nós. Sobre os irmãos da igreja missionária evangélica possa vir o teu sobrenatural. Que o Senhor possa nos dar força espiritual. Que o Senhor possa tirar todas as intrigas. Que a nossa casa possa se tornar um. Que o nosso local de trabalho possa se tornar um. Que o Senhor venha trabalhar ali, Senhor. Que nós possamos, Senhor, ser os protagonistas do futuro, Pai. Para que o Japão possa vir, Senhor, ser um país evangélico. Para que o mundo também possa ser evangelizado. Eu repreendo agora, no nome de Jesus, todas as trevas. Amém.